pessoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai ver aqui como é que a gente calcula a área das principais figuras planas. Na semana anterior eu mandei um vídeo para vocês e tinham algumas figuras na atividade e agora a gente tem outras figuras. Então a gente vai ver um resumão de todas essas figuras, como é que a gente faz para calcular. Beleza? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é de um detalhe. Qual a diferença de um quadrado para um retângulo? O quadrado só é diferente do retângulo em um sentido. O quadrado é um retângulo com todos os lados iguais. E o retângulo tem dois lados iguais, dois lados diferentes. De resto, eles são exatamente iguais. Eles têm 4 ângulos de 90 graus e eles têm 4 lados. Portanto, o jeito que a gente calcula, um dos jeitos, na realidade, que a gente calcula a área dos dois aqui, é exatamente o mesmo. Primeiro exemplo aqui, primeira fórmula que eu coloquei para vocês, é base vezes altura. Base, o valor daquilo que está embaixo, e a altura é esse daqui subindo. Então, eu coloquei aqui um exemplo. 3 metros por 3 metros, porque afinal de contas é um quadrado, os dois lados são iguais. Então, se eu for calcular aqui com base vezes altura, eu vou ficar com 3 vezes 3. Meu resultado vai ser 9. Agora, em se tratando de quadrado, eu ainda posso calcular de mais outras duas maneiras. Lado vezes lado. Por quê? Eu posso chamar de lado e lado porque as medidas deles são exatamente iguais. Então, vou colocar aqui 3 metros vezes 3 metros. O metro aqui eu só coloquei pra gente se lembrar que tem a unidade de medida, tá? Mas é a mesma coisa daqui. Eu poderia colocar o metro aqui ou não também, tanto faz. 3 vezes 3, 9. O resultado é exatamente igual. Agora, eu preciso lembrar também que se eu estou multiplicando duas letras com o mesmo valor, duas letras iguais na realidade, eu tenho ela ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado. L vezes L é L ao quadrado. Então, se o meu lado vale 3, vai ficar 3 ao quadrado, e o resultado é 9. Tenho que lembrar de mais um detalhe também. Quando eu estou falando da área de uma figura, eu estou falando de metros quadrados, centímetros quadrados e assim por diante. Então, nesse caso aqui, como é metro quadrado. Então, meu resultado aqui de tudo, metro quadrado. É assim que a gente calcula do quadrado. O retângulo, o princípio é o mesmo. A base vezes a altura. Eu só não posso usar lado, porque os lados aqui nesse caso são diferentes. Mas a gente já tem lá a primeira fórmula, que é base vezes altura. Então, vamos lá. Peguei um exemplo aqui. A base do meu retângulo é 2 metros, vezes a altura, que é 1,5 metro. 2, vou colocar metro aqui também. 2 vezes 1,5, 3 metros quadrados. Aqui coloquei uma legendinha pra gente lembrar que sempre que a gente tiver B é base, sempre que tiver H é altura e sempre que tiver L é lado. Seguindo para as outras figuras aqui que a gente tem que ver. Triângulo. Triângulo qualquer, como eu calculo a área dele? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aonde eu acho a altura do triângulo? A base é fácil de enxergar, que está aqui embaixo. A altura eu tenho que traçar da ponta aqui desse vértice de cima até a base, e aqui eu tenho que formar um ângulo de 90 graus. Assim eu sei que eu achei a altura do triângulo. Mas vamos supor que a gente não precise achar essa altura foi dada. Dei aqui um exemplo. Vamos dizer que essa base vale 4 e a altura vale 2. Coloque isso na fórmula, base vezes altura dividido por 2. A base eu disse que vale 4, vezes a altura eu disse que vale 2. Seguindo a fórmula, eu tenho que dividir por 2. Então, vamos lá, 4 vezes 2, 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Lembrando que a unidade de medida desse aqui é centímetros, então meu resultado final sai em centímetros quadrados. Seguindo, trapézio.
Trapézio, a área a gente calcula com base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior é a base que tem a maior medida, base menor é a base que tem a menor medida. A altura eu traço a partir do vértice até a base, mais ou menos como o triângulo, da vértice até a base até formar um ângulo de 90 graus. Peguei aqui um outro exemplo para a gente fazer. Vamos supor que a base maior seja 5 metros, a base menor 3 metros e a altura 2 metros. Como que a gente calcula isso aqui? Vamos lá, então. Base maior, 5 metros. Mais base menor, 3 metros. Fecho parênteses. Vezes a altura, 2 metros. Dividido por 2. Faço essa conta. 5 mais 3, 5, 6, 7, 8, vezes 2, dividido por 2. 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 2, 8. Então, meu resultado aqui é 8 metros quadrados. E por último, mais ou menos importante, a área do losango. Muito importante se atentar ao fato de que, para ter losango, eu preciso que as duas diagonais tenham medidas diferentes, porque se as duas diagonais tiverem a mesma medida, é só um quadrado invertido. Mas isso são detalhes. Vamos lá, para calcular a área do losango, é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Coloquei de exemplo que a diagonal menor mede 10 centímetros e a diagonal maior 15 centímetros. Então, vamos colocar isso no cálculo. 10 vezes 15, dividido por 2. 10 vezes 15, 150, dividido por 2. 150 dividido por 2, 75. Minha unidade de medida aqui foi centímetro, então, centímetros quadrados. E é isso. O resumão é esse, ainda tem outras figuras que a gente precisa ver, mas isso vai ficar mais pra frente. Beleza? Por enquanto é isso. Beijos, fiquem com Deus.